Olá, querido paciente, amigos das redes sociais. Meu nome é Vinícius Bonisson, eu sou médico e hoje a gente vai falar um pouco sobre fadiga adrenal. Fadiga adrenal é um nome que não está correto, tá? Então vamos começar por aí. Melhor a gente falar disfunção do eixo hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, existe no nosso cérebro uma área muito importante por transmitir as emoções para o corpo. Então, o hipotálamo, ele pega essas emoções, estresse, confiança, medo, atitude, tudo isso, ele quer traduzir isso na forma de hormônios. E por isso existe esse eixo. Então, começa tudo no hipotálamo, na hipófise e depois na suprarrenal ou adrenal, que é essa glândula muito importante que a gente tem, que produz um monte de hormônios. Então vamos lá, olha só para vocês terem uma ideia. Isso se eu lembrar de todos, tá? Porque é difícil de lembrar, eu trabalho com isso, mas vamos ver se minha memória tá boa. O pregnenolona, que é o hormônio da memória. Progesterona, que é o hormônio da gestação, muito importante também para o homem, é um hormônio que faz a gente relaxar. Cortisol, o hormônio do estresse, hormônio fundamental para a vida. Se tiver muito alto, é uma catástrofe para o corpo. As pessoas ficam com o sistema imunológico baixo, não reparam, envelhece de forma brutalmente rápida, o excesso de cortisol. Outro hormônio importante, testosterona, suprarrenal produz, estradiol, suprarrenal produz. Um hormônio importantíssimo para manter os níveis de pressão. Tanto é que um dos sinais da fadiga adrenal, né, vamos chamar desse nome aí, ou uma disfunção do HPA, do eixo HPA, é tontura e queda de pressão. Então existe uma substância, um hormônio chamado aldosterona, que é muito importante. Tá? Então, olha quantos hormônios. DEA, importantíssimo. Nossa, como é importante o DEA, tanto para a reprodução quanto para o bem-estar. Então, ficar com uma disfunção da suprarrenal é uma catástrofe para o corpo. É uma catástrofe mesmo. E o pior, é uma doença negligenciada, que poucos médicos conhecem, a grande maioria dos médicos desconhecem, e essas alterações elas estão relacionadas com todas as doenças crônicas, principalmente aquelas doenças que a gente chama de doenças da velhice, esquecimento, insônia, incapacidade de perder peso, incapacidade de ganhar massa muscular, chega de noite e não quer dormir, de manhã também não quer acordar. O melhor sono é 5 horas da manhã, 5, 6, 7 horas, não quer sair da cama e dorme. Fica o dia inteiro cansado, chega de noite e liga, desperta. Tontura, perna pesada, pega infecção toda hora. Quanta gente tem isso, pessoal? E aí, sabe o que acontece? Vocês vão no médico, o doutor acha que vocês estão com piti, porque não tem doença, não consegue descobrir nada. E isso é uma disfunção da suprarrenal. Então, vou falar, a maioria das pessoas que estão com diabetes tipo 2, a maioria das pessoas que estão com obesidade, por quê? Porque aqui na clínica a gente pede o cortisol salivar para todo mundo. Para todo mundo, e a gente observa uma série de alterações. Olha então o que acontece. Primeiro o cortisol sobe e a pessoa fica num estado de estresse absurdo. Fica estressada, porque o cortisol, o estresse é como se fosse uma musculação para uma parte do cérebro chamada amígdala. Não é a amígdala da garganta, não, é a amígdala cerebral, que é responsável por lutar ou fugir. E esse cortisol alto, ele vai estimulando a amígdala e vai diminuindo o hipocampo, que é o local onde a gente armazena a nossa memória recente. Por isso que a fadiga adrenal dá muita falta de memória. Olha que loucura, muita tontura. Tudo isso fadiga adrenal, ou o nome mais correto, disfunção HPA, hipotálamo, hipófise adrenal. É uma doença que dá problema realmente. Então vamos lá, como é que a gente faz para identificar isso, para saber que a gente tem isso? Tem que medir o cortisol na saliva. Então o cortisol na saliva, ele vai vir
sabe, bem mastigadinho para o médico que sabe, até o paciente consegue interpretar. Não são todos os laboratórios que fazem, alguns laboratórios fazem no Brasil. O primeiro que fez foi, vou fazer propaganda, mas é o laboratório de Juiz de Fora, o Lemos, e eles ensinam, dão cursos para médicos para interpretar isso. Então tem muita ciência nos hormônios salivares. E é outro departamento, porque a gente mede um hormônio livre. Então o hormônio que está no sangue, ele está ligado a proteínas, não é a fração que entrou dentro da célula ou que vai entrar dentro da célula. Então os hormônios na saliva são muito melhores para o diagnóstico. Então, na maioria desses pacientes que estão com síndrome fúngica, disbiose, diabetes tipo 2, a base das doenças que a gente trata aqui no dia a dia, né? O dia a dia da clínica são pacientes com problemas na suprarrenal. Então, o diagnóstico é feito pelo cortisol salivar. E quais são os sintomas? Os sintomas são doenças crônicas, incapacidade de resistir ao estresse, dificuldade de acordar de manhã, levanta, como eu disse, não quer levantar, chega de noite, desperta e não consegue dormir, insônia, incapacidade de perder peso, incapacidade de controlar doenças como a hipertensão e o diabetes, envelhecimento acelerado, pega infecção toda hora, infecção o tempo inteiro, não consegue fazer exercício, quando vai fazer exercício se sente pior, porque não consegue ter reparo, o organismo está em catabolismo. É muito importante assistir o vídeo de anabolismo e catabolismo, para vocês entenderem o quão importante é viver num estado anabólico, um estado onde a formação de células está maior do que a destruição de células. Então, a fadiga adrenal é um estado catabólico importantíssimo, deteriora o corpo envelhece muito rápido. Então, esses são alguns dos sintomas. Se eu for ficar aqui falando, eu vou ficar falando um monte de coisa, mas tudo está relacionado com cansaço e falta de reparo, porque existe um excesso de um hormônio catabólico chamado cortisol e falta dos hormônios sexuais, os hormônios da reprodução, do ganho de massa, que é o DEA, a testosterona. Então chama síndrome do roubo do cortisol. Em vez de ir para o lado, então é uma cascata, tá? Que vai se transformando em hormônios. Em vez de ir para a parte boa, que são os hormônios sexuais, vai para a parte ruim, que é o cortisol. Então ele é uma cascata que vai assim, o cortisol está aqui, os hormônios sexuais estão aqui. Isso aí a suprarrenal ela faz de acordo com o que vocês estão criando. Vocês estão criando, estão estressados a beça, cheio de problema, querendo salvar a vida da mãe, do pai, do filho, querendo resolver o problema do Brasil, junto com o Bolsonaro. Pior, tá? Enchendo o organismo de comida industrializada, estresse alimentar. Então tudo isso daí associado a infecções, por exemplo, faz uma cirurgia, está estressado, faz uma cirurgia, arranca um dente, faz alguma coisa já para acelerar o processo, a suprarrenal não aguenta. Então o que o organismo faz? Ele fala assim, ó, eu vou desligar esse cara, ele não sabe lidar com o estresse, eu vou desligar essa moça. Ela não sabe lidar com o estresse, aí o que faz? Cai o cortisol. Nesse momento, qual a doença que aparece? Fibromialgia. Olha, gente, se eu fosse ficar falando aqui de fadiga, eu ia ficar até amanhã. Mas assim, ó, fibromialgia, diabetes tipo 2, depressão, insônia, tudo isso está relacionado. Pode procurar que tem 100% de certeza. É só fazer o exame salivar que vai ver. Então o ideal é reverter isso o quanto antes. E como é que reverte? Não vai dar, vou ter que falar no próximo vídeo, senão vai ficar muito longo. Então essa semana a gente falou dos sintomas e na semana que vem a gente fala do tratamento da fadiga adrenal. Ok, pessoal? Obrigado, adorei conversar com vocês sobre isso. Eu sei que vão surgir dúvidas, manda pelo canal do YouTube, é melhor. Lá eu respondo melhor, mais rápido. Então, mandem perguntas, interajam, porque realmente é um tema muito importante. É importante para quem acreditou nisso, porque eu venho da medicina convencional, eu venho da endocrinologia clássica. Eu fiz residência de clínica, residência de endócrino. Para eu acreditar nesse problema demorou um tempão.
Mas quando eu vi na minha cabeça que isso fazia todo sentido, e na endocrinologia tem um nome, chama pseudo-Cushing. Eles já chamam de outro nome, ó. Pseudo-Cushing, é a mesma doença. Outra mesma doença, burnout, síndrome de burnout, mesma doença, mesma coisa, alterações hormonais, diminuição de testosterona, aumento de cortisol, fadiga, incapacidade de resistir ao estresse, despersonificação, que é você tratar todo mundo como objeto, você trata seu marido como objeto, seus filhos, tudo isso faz parte da fadiga adrenal, ó. Então aí fica um nome para cada especialidade, pseudo-Cushing para o endócrino, burnout para a medicina do trabalho, fadiga adrenal para a ortomolecular, e fica uma confusão danada. Por isso que é importante falar um nome só, que é disfunção HPA. Então, no próximo vídeo, tratamento disso daí. Um abraço e até a próxima.